Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, bem-vindos ao nosso canal. Quero pedir a você que está acessando nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações para estar atualizado todas as vezes em que colocarmos algum conteúdo na internet. E também é importante que você compartilhe o nosso conteúdo para que o nosso número de inscritos cresça, para que mais pessoas se tornem conhecedoras do nosso material e assim a gente possa propagar o ensino da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui desse material aqui, ó, hermenêutica, matéria do curso médio de teologia do IBAD. E hoje o assunto em si, ele é tão importante que não à toa, não por acaso, o IBAD também propõe estudarmos os 6 abismos de Zuc. Todos nós sabemos que a Bíblia não foi escrita para nós, a Bíblia foi escrita para um outro povo, de uma outra cultura, uma outra época, e nós recebemos a graça de Deus de ter a Bíblia em nossas mãos e lermos ela diariamente. Todavia, quando nós pegamos a Bíblia para ler, nós temos que ser iguais a detetives, procurando entender por que Paulo colocou aquilo na sua epístola, procurando entender por que Pedro falou daquele ponto em específico na sua epístola, o que estava acontecendo. Nós investigamos para quem, por que o texto está sendo dito, e isso é o papel, e isso é o papel do hermeneuta, né? Do intérprete da Bíblia Sagrada. Zuc, analisando tudo isso, ele propõe 6 abismos que o leitor bíblico precisa ultrapassar para que tenha uma boa interpretação das Escrituras Sagradas. Claro que as pessoas que não têm muito estudo, no básico, naquilo que é essencial à salvação, ela tem compreensão. Mas ela perde por não conhecer melhor e até conhecer mais adequadamente as Escrituras Sagradas, porque não conhece esses abismos que precisam transpor. O que destaca grandes pregadores, de pregadores medianos, é o conhecimento desses 6 abismos e conhecer como transpor esses 6 abismos. Já vi pessoas que erraram feio, porque não analisaram o que eu vou falar para você aqui agora. Então você que é professor de escola bíblica dominical, você que é pregador, você que é ensinador na sua igreja, você precisa conhecer o assunto do vídeo. Eu vou tentar ser rápido, sucinto, objetivo, para que o vídeo não fique muito grande. Mas eu quero lhe dizer que o assunto é extremamente relevante e importante para todos aqueles que desejam interpretar as Escrituras. O primeiro abismo que devemos romper é o abismo temporal. O último escritor da Bíblia morreu no ano 100 depois de Cristo. Então temos um lapso temporal entre João e nós de quase 2000 anos. O primeiro escritor da Bíblia, que foi Moisés, ele escreveu a Bíblia no deserto em um outro período diferente de João. De forma que entre Gênesis e Apocalipse temos um lapso de 1600 anos. E coisas muito importantes aconteceram nesses 1600 anos, tanto que nós analisamos essas coisas até o dia de hoje. É interessante também, ainda falando sobre o lapso temporal, entendermos que dentro do livro em que nós estamos estudando, possa ser que exista um lapso temporal também, como é o caso do capítulo 5 e 6 de Esdras, onde existe um lapso temporal de quase 20 anos em que o templo parou de ser reconstruído. O livro de Juízes, por exemplo, ele faz uma cobertura de 300 anos de história. Então é de se imaginar que entre um capítulo e outro capítulo passem-se décadas. Há também um exemplo clássico de lapso temporal que é entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. São 400 anos de silêncio profético que existe em Israel. E coisas também importantes aconteceram nesse lapso temporal, né?
entre esse período chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Prefiro intertestamentário do que interbíblico. Então, deve ser observado pelo intérprete das Escrituras os lapsos temporais da Bíblia. Romper esse abismo é crucial, é importante, para que você não pense que todos os livros foram escritos no mesmo período, na mesma época, e não foram escritos na mesma época. Observe a diferença que existe entre Malaquias e Mateus. Então, não fale naquela época em que a Bíblia foi escrita, porque a Bíblia foi escrita em épocas diferentes. Um segundo abismo que devemos romper é o abismo geográfico. A Bíblia ela não foi escrita apenas de Jerusalém, não foi escrita apenas de Israel. Então Moisés escreveu no deserto, Daniel escreveu na Babilônia, Paulo escreveu parte das suas epístolas quando estava preso também em Roma. Mateus, não se sabe de onde ele tenha escrito, mas tudo indica que de dentro de Israel mesmo. Marcos, por sua vez, escreveu seu evangelho de Roma para os romanos. Então, existem geografias sendo mencionadas na Bíblia, geografias locais diferentes sendo mencionados na Bíblia. E também é possível que acontecimentos tenham sido realizados, certas realizações tenham acontecido no mesmo local, em épocas diferentes. O leitor precisa estar ciente disso. Então, por exemplo, há escritores na Bíblia, no Novo Testamento, entre os evangelhos, que descrevem o lago de Genezaré. Outros, para se referir ao mesmo lugar, falam mar da Galileia, sendo o mesmo local. Então, é lago ou é mar? Você precisa ter conhecimento geográfico sobre isso. Israel, por exemplo, no Novo Testamento, ele é dividido por regiões, sendo ela a região dos samaritanos, a região da Judéia, a região da Galileia e a chamada Decápolis, né? As 10 cidades. Então, o leitor bíblico, o intérprete bíblico precisa possuir o quê? Mapas, atlas geográficos, para ajudar na compreensão dos textos, ok? Então, por exemplo, a Bíblia fala lá em João 11 que Jesus estava a 15 estádios de Betânia. 15 estádios são quantos quilômetros, né? Então, a gente precisa estar atento à geografia do local. Um terceiro abismo é o abismo do costume, ou o abismo cultural da época. A Bíblia ela foi escrita para uma cultura diferente. Se nos dias de hoje um país do outro tem culturas diferentes, imagine o Brasil de Israel de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Como que essa cultura é diferente da nossa? Um exemplo disso, as mulheres não poderiam serem ensinadas, não estudavam. Hoje, em nosso país, as mulheres são formadas em medicina, odontologia, têm a sua formação como pedagoga. O que a mulher quiser estudar, no Brasil ela consegue estudar. Em Israel, não. A cultura é diferente. Por exemplo, Jesus repreendeu Simão, porque Simão não lavou os pés dele quando chegou. E ainda estava criticando a mulher que estava enxugando os pés de Jesus com os cabelos e lavando com as lágrimas dos olhos. Jesus disse: Simão, quando eu entrei em sua casa, você não me lavou os pés. Qual era a cultura da época? O anfitrião que tivesse escravo, ao receber a sua visita, pediria para que o escravo lavasse os pés do visitante. Se ele não tivesse escravo, ele mesmo se proporia a lavar os pés daquele que estava visitando a sua casa. Então a gente precisa estar atento aos costumes da época. Jesus foi criticado porque os seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer. Mas não é lavar as mãos, é lavar do antebraço até a palma das mãos. No Evangelho também de Lucas, é descrito que o homem foi curado por Jesus e tinha a mão direita mirrada.
Por que que Lucas faz questão de dizer que a mão era direita? Porque a mão que se higienizava, que o homem se higieniza quando faz as suas necessidades ou quando está no banho, é a mão esquerda. A mão direita serve para cumprimentar e para comer. Quando Lucas diz que a mão direita desse homem era atrofiada, ou seja, era inapta para se alimentar, para cumprimentar as pessoas, lhe restava a mão em que ele se higienizava. Olha só como muda os costumes de Israel de 2000 anos atrás para Israel de agora, ou de Israel de 2000 anos atrás para nós brasileiros, né? O casamento, por exemplo, de Jacó foi acertado com Labão. Nem Lia nem Raquel tiveram o direito de escolher o seu marido, porque o casamento foi acertado. Hoje no Brasil, a mulher escolhe com quem quer casar, mas em Israel, há 2000 anos atrás, a mulher nem sempre tinha o direito de escolha com quem queria casar. Salomão teve mais de 1000 esposas. Mas como é que se deram esses casamentos? Esses casamentos foram arranjos políticos, né? Para se negociar com um rei, muitas vezes tinha que casar com a filha desse rei. Então observe, irmãos, que os costumes são diferentes da nossa época. José, quando foi entrar na presença de Faraó, teve que raspar a barba, porque ninguém poderia ter uma barba maior do que a barba de Faraó, porque a barba era sinônimo de autoridade. Hoje, por exemplo, quem congrega na Assembleia não pode ter barba, porque o costume é diferente. Então, estamos em regiões diferentes, com costumes diferentes e épocas diferentes. O leitor ele precisa estar atento a esses costumes, para que ele compreenda melhor as Escrituras Sagradas. Um quarto abismo que precisamos romper é chamado de abismo linguístico. A Bíblia ela não foi escrita em português nem no inglês. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. 3 idiomas originais da Bíblia. Existem aquilo que chamamos de expressões idiomáticas que são intraduzíveis para nós. Existem expressões que para nós não faz tanto sentido, mas em grego faz sentido, em hebraico faz sentido. De forma que, se for necessário, você precisa estudar esses idiomas, né? Se você tiver a oportunidade de estudar esses idiomas, estude, porque isso vai ampliar o seu conhecimento bíblico. Então, por exemplo, se eu disser para você de algumas palavras polissêmicas do Antigo e do Novo Testamento, como, por exemplo, a palavra Malak e Yavé, né? Ou a palavra Malak, que quer dizer anjo, e Malak e Yavé, anjo do Senhor. Um anjo pode ser um ser celestial ou pode ser um mensageiro no Novo Testamento. A palavra ângelo é a mesma. Pode ser um mensageiro ou pode ser um ser celestial. A palavra cardia em grego, coração, ela pode ser um órgão ou pode ser usado metaforicamente para descrever aquilo que eu sinto, onde eu armazeno minhas emoções, onde eu armazeno as minhas lembranças. Então precisamos romper também esse abismo linguístico. Mas nós temos em mãos boas traduções e bons dicionários. O abismo literário. O que é o abismo literário? O abismo literário tem a ver com a escrita. Então a Bíblia, ela não foi escrita em apenas um gênero, chamado gênero narrativo. Não, nós temos textos que são narrativos, nós temos parábolas, nós temos figuras de linguagem, nós temos poesia, nós temos proféticos. Então nós temos vários gêneros literários na Bíblia. O leitor ele precisa compreender o gênero literário que ele está lendo. Então, por exemplo, Salmos, ele é poesia. Salmos é poesia. A poesia hebraica
ela trabalha com paralelismo, ou seja, comparações. Ela faz comparações. A nossa poesia já trabalha com rima. O livro de Provérbios não é um livro profético. Então, portanto, você pode sim criar o filho na casa do Senhor, ensiná-lo o caminho do Senhor, e ele pode se afastar, ele pode se desviar. Hebreus fala lá, né, que daqueles que apostataram na fé. Acho que no capítulo 6, se não me falha a memória, né? Olha aqui esse texto aqui, é esse texto aqui. Hebreus fala de pessoas que apostataram da fé, né? Cometeram apostasia. Então, não é porque você viu lá em Provérbios, ensina o teu caminho, ensina a tua criança no caminho que deve andar, para que ela não se desvie. Então, é possível você criar o seu filho na presença de Deus e ele se desviar. Por quê? Porque Provérbios não é um livro profético. O que é o livro de Provérbios? Provérbios são ditados populares, né? São ditados populares da época do rei Salomão. Então, Salomão, observando esses ditados e observando a vida das outras pessoas, observando o mundo ao seu redor, escreveu isso. Mas, de fato, se você cria o seu filho na presença de Deus, educa-o com a palavra de Deus, é mais provável que ele não se desvie, que ele não se afaste de Deus, do que se você deixar ele optar desde cedo o caminho que deve caminhar. Ok? Agora, por fim, o abismo sobrenatural ou o abismo espiritual. Esse ponto aqui não está, ok? Esse ponto aqui, ele menciona apenas 5 abismos, olha só. Aqui, ele menciona apenas 5 abismos, mas esse outro material aqui, do FAESP, aponta para o abismo espiritual. Eu sou pentecostal, sou continuista, eu creio que os milagres podem acontecer, que as curas podem acontecer, mas que alguns milagres jamais serão vistos por nós. Moisés abriu o mar vermelho, isso não acontece todo dia, né? Israel comeu do maná enquanto estava no deserto. Isso também não acontece todo dia. A água saiu da rocha para o povo beber. Isso não acontece todo dia. De forma que a espiritualidade daquele povo, inegavelmente, era muito maior do que a espiritualidade nossa, né? O contato que eles tinham. Deus falava com Moisés face a face, irmãos. Como fala você e o seu amigo ao lado, você e seu cônjuge, né? Então, embora eu creia que Deus fala ainda nos dias de hoje, mas não são todas as vezes que Deus fala, que Deus se manifesta, que eu vou ver uma coluna de fogo, uma nuvem de glória, né? Então, o abismo espiritual, ele também precisa ser transposto. Naquele tempo, as pessoas eram mais devotas, eram mais piedosas, eram mais tementes a Deus. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Isso não acontece nos dias de hoje. Então, irmãos, esses são os 6 abismos que o intérprete precisa romper para ter uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. O vídeo acabou ficando maior do que eu imaginava, mas eu espero que tenha sido claro para você. Eu espero que não tenha ficado ponta solta, que não tenha ficado dúvidas para você. Se houver dúvidas, deixa aí no comentário, tá ok? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Forte abraço